Oi pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas falando sobre filosofia e um dos filósofos de hoje é Sócrates. E eu trouxe para vocês algumas das frases dele que são: sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Só sei que nada sei. 3 coisas devem ser feitas por um juiz: ouvir atentamente, considerar sobriamente e decidir imparcialmente. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Cada ação tem seus prazeres e seu preço. Um pouquinho da história dele: ele nasceu em Atenas entre os anos de 471 a.C., 468 a.C., por ali. E ele foi um dos principais filósofos clássicos e é considerado o fundador dos preceitos básicos da filosofia ocidental. E a filosofia dele é tão importante que essa filosofia grega clássica é dividida em pré-socrática, socrática e pós-socrática. Então, como a gente já viu, os filósofos pré-socráticos, eles se preocupavam em explicar a origem do mundo e com o desenvolvimento de explicações mais racionais para substituir todos aqueles mitos que estavam muito prevalentes na época. Agora, já no período socrático, a filosofia queria entender as formas de organização política e das questões relacionadas à sociedade e do indivíduo. Agora, como a gente ainda vai ver, os pós-socráticos já eram temas mais variados, como o materialismo, o determinismo e a liberdade. Então, continuando a falar sobre a história dele, ele acabou se casando com Xantipa, com quem ele teve 3 filhos e já estava ali numa idade um pouco avançada. Ele viveu até os 70 anos, quando foi preso, porque ele foi acusado de não crer nos deuses da cidade, de introduzir novos deuses e também de corromper a juventude. Ele foi condenado a beber cicuta, que é um veneno, e ele não quis fugir quando ele teve a oportunidade, porque ele falava que ele estaria traindo seus ensinamentos e que ele queria enfrentar a morte dele com seu espírito sereno. E aqui eu trouxe para vocês uma obra que representa a morte de Sócrates, do pintor Jacques Louis David, em 1787. Aí representa ali ele com os discípulos dele tomando o veneno. Bom, o Sócrates, ele não considerava os sofistas como filósofos, porque ele falava que eles não tinham um compromisso com a verdade, eles não tinham um amor pela sabedoria e o respeito por essa verdade, porque para eles qualquer ideia era verdade se fosse vantajosa para eles. E ele falava que eles corrompiam os jovens ao tratarem o erro e a mentira com o mesmo valor que a verdade. Então, Sócrates falava que os sofistas, para eles não tinha importância se era mentira, se era verdade, e para ele isso não era filosofia. O Sócrates, ele não deixou para a gente nenhum trabalho escrito, por isso seus discípulos Platão e Xenofontes foram muito importantes, porque eles que publicaram as principais ideias de Sócrates. E ele é um dos principais personagens dos diálogos escritos por Platão, como a gente vai ver depois. Bom, o Sócrates, ele era um ótimo orador e ele conseguia passar suas lições e pensamentos através de um diálogo muito bom, que também foi desenvolvido por seus discípulos, principalmente Platão. E esse poder dele de oratória que conseguiu fazer com que muitas pessoas se aproximassem dele para entender os pensamentos e a filosofia dele. E nas suas reflexões, ele falava que existia verdades universais e que essas verdades eram únicas para qualquer indivíduo, independente do tempo e espaço que eles estariam inseridos. E para o indivíduo chegar nessa verdade, ele falava que ele precisava parar e refletir sobre ela. Então, antes do indivíduo começar a busca pela verdade, o homem ele precisaria conhecer a si mesmo,
inclusive suas falhas, seus defeitos, e só assim ele reconheceria sua própria ignorância. E a partir daí, então, ele conseguiria conduzir uma caminhada em busca da verdade. E esse primeiro método filosófico é chamado de ironia. Então, a ironia representa para Sócrates essa constante questionamento e refutação quando o indivíduo ele está em busca da verdade. E essa ironia é basicamente resumida na frase dele que diz: conhece-te a ti mesmo. Já na segunda fase, ele fala que a gente tem que usar a maiêutica. O que é a maiêutica? Ele falava para o seu interlocutor para ele representar vários exemplos do assunto que estava sendo discutido. Então, o Sócrates, ele tirava daquelas frases da pessoa características comuns a tudo que estava sendo falado. Então, a maiêutica é uma análise sucessiva das respostas em busca da verdade. Então, daquilo tudo que foi falado, a verdade está no que está comum a tudo que foi falado, entendeu? Então, ao usar essa técnica da maiêutica, o Sócrates falava que a verdade estava contida em todas as pessoas, só que nem sempre ela era acessada, porque o homem ele estava sempre numa falsa realidade, cheio de falsas ideias, com metas inadequadas. Ou seja, o homem ele tinha a verdade dentro dele, mas ele não parava para refletir sobre ela e chegar nessa verdade. Então, só a transposição desses obstáculos que o indivíduo conseguiria acessar as verdades universais. Então, ao chegar no conhecimento verdadeiro, único, universal, atingido após o uso da refutação e da maiêutica, era chamada por Sócrates então de virtude. E qual que era o método socrático? Então, todo esse modelo de filosofia de busca pelo conhecimento de Sócrates, ele fala que ele tem a intenção de promover a construção do conhecimento e não só uma transmissão de ideias. Então, os seus discípulos, eles têm que ter um papel ativo na construção do conhecimento. Então, Sócrates desenvolveu a técnica do conhecimento através do diálogo, em duas etapas, como eu comentei para você, a ironia e a maiêutica. E esse método socrático ainda hoje é utilizado pela humanidade como uma forma de adquirir conhecimento e uma forma autonômica e crítica do indivíduo ser responsável pela sua própria formação. Então, a autonomia dos alunos e a busca constante pelo conhecimento, os questionamentos, as refutações, as ironias, a oratória, ela acabava atraindo muitos jovens em busca desses ensinamentos também. E os métodos do Sócrates acabaram não agradando muito a elite grega. O Sócrates ele veio falando pra gente também um pouquinho sobre a felicidade. Ele falava que a felicidade é alcançada pelo autoconhecimento, e isso faz sentido, porque se a gente parar para pensar, se a gente conhece a nós mesmos, a gente acaba refletindo sobre quem a gente é, sobre o que a gente quer da nossa vida e sobre o que a gente precisa fazer para ser feliz. Então, Sócrates fala que a ignorância é a principal causa de infelicidade, porque ela acabaria levando ao erro e uma concepção equivocada da existência. Então, ele fala que a felicidade é um imã de sabedoria, e se a gente quer ser feliz, é preciso que a gente olhe para dentro de nós mesmos. Então, o homem feliz é aquele que reflete incansavelmente sobre as mentiras sobre si próprio, e não aquele homem que sai por aí querendo satisfazer todos os seus desejos. Reza a lenda até que Sócrates ele gostava de contemplar o que era vendido lá pelo comerciante de Atenas, só para, como ele dizia, ver tudo o quanto não precisava para ser feliz. Então não adianta a gente sair por aí realizando todos os nossos desejos, que para Sócrates isso não é felicidade. A felicidade é o quê? É o que está dentro da gente. A gente só vai ter acesso a essa felicidade quando a gente parar e refletir sobre ela e ter um autoconhecimento. Então, esse autoconhecimento
levaria à virtude. E ele fala: o homem que se conhece saberá como agir, trilhando o caminho correto. E também falava: quanto mais virtuoso, maior será a chance de que seja feliz, porque fará bem a si e também aos outros. Então, esse foi o legado deixado por Sócrates a respeito da felicidade, porque ele falava que feliz é aquele que olha para dentro de si. E hoje em dia é uma mensagem muito importante, porque no nosso mundo falta um pouco de diálogo, tanto das pessoas uns com os outros, do diálogo com a gente mesmo, porque na correria do dia a dia a gente acaba não realizando essas técnicas, né, de diálogo e de reflexão. E ele fala que a felicidade está dentro de nós mesmos. Ele até deixou a frase falando que é sábio quem tem em si tudo que leva à felicidade. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o discípulo de Sócrates, que é Platão. E para começar, eu trouxe também algumas das frases dele, que são: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Buscando o bem de nossos semelhantes, encontraremos o nosso. Tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. A parte que ignoramos é muito maior que tudo quanto sabemos. Bom, o Platão, ele foi um dos filósofos gregos mais conhecidos da atualidade. Ele nasceu também em Atenas, ali por volta de 428 a.C., e ele veio de uma família muito nobre, o que acabou possibilitando que ele conseguisse se dedicar às áreas do conhecimento e também aos esportes. E como eu comentei para vocês, ele foi um discípulo de Sócrates, onde ele conseguiu aprender sobre as virtudes e sobre os conhecimentos humanos. E depois da morte de Sócrates, ele conseguiu eternizar os conhecimentos dele. Então, Platão fundou a Academia de Platão em Atenas, lá por volta de 385 a.C., e essa academia, primeiramente, ela foi construída com uma função de cultuar ali as musas gregas e o deus Apolo. Só que, embora ele tenha fundado com essas características de culto aos deuses, esse local foi considerado a primeira universidade da história do Ocidente. E os filósofos, eles acabavam se reunindo ali para discutir o desenvolvimento da filosofia e do pensamento de Platão. Então, foi um dos pilares muito importantes da filosofia ocidental. Então, ali acabavam acontecendo os debates mais diversos sobre os temas da filosofia, e essa academia durou bastante tempo, cerca de 9 séculos, e foi encerrada em 529 d.C., pelo imperador bizantino Justiniano I. Bom, Platão surgiu então com a teoria das ideias. Ele falava que existia 2 mundos, ou seja, a realidade nossa está dividida em 2 partes. Segundo ele, a gente tem o mundo sensível, que é ali o mundo material, que está mediado pelas formas que a gente encontra na natureza, e ele é percebido só pelos nossos 5 sentidos. Agora, o mundo das ideias é a realidade inteligível, que é o mundo ideal, ou seja, é o mundo que estaria mais próximo da ideia de perfeição de todas essas coisas. Então, segundo ele, a verdade máxima absoluta, além da felicidade verdadeira, só seriam possíveis encontrar a partir do mundo das ideias, onde estaria presente a essência de todas as coisas. Então, o que a gente percebe no mundo sensível ou material, na verdade, é enganoso e ilusório, enquanto no mundo das ideias, a gente consegue atingir realmente a felicidade, porque lá a gente vai encontrar o conhecimento verdadeiro da realidade, o que corresponderia às ideias de bem. Então, resumindo, através do conhecimento, seria possível a gente transcender o mundo material ao mundo das ideias. Então, a gente lá poderia contemplar as ideias perfeitas.
e desse modo a gente conseguiria alcançar a felicidade. Então, Platão também surgiu com outra teoria que seria a teoria das almas. Ele fala que a gente tem a dualidade entre alma e corpo, então o ser humano é um ser imortal e ele é essencialmente a alma dele. Então, ela pertence ao mundo inteligível, que é apreendida pelo intelecto e não pelo mundo sensível. E de acordo com ele, ele fala que a alma está dividida em 3 partes. E quando a gente consegue harmonizar essas 3 partes, a gente conseguiria encontrar a felicidade, o bem. Então a gente tem a alma concupiscente, que está localizada ali no ventre, e ela está mais relacionada com os desejos carnais. Agora a alma irascível está localizada no nosso peito e está mais relacionada com as nossas paixões. Agora a alma racional está localizada na nossa cabeça e estava relacionada ao conhecimento. Então, quando a gente consegue elevar a alma ao mundo das ideias, através da contemplação das ideias perfeitas, a gente conseguiria alcançar a ideia de bem supremo. Então, aqui bem representado para vocês, a gente tem o bonequinho com a razão ali, que seria a parte da cabeça, que vai dirigir e ordenar a gente. Agora, as vontades ali no peito, que está mais relacionadas às nossas emoções, então vai executar e frear os nossos apetites, e os próprios apetites ali no ventre, que são as emoções inferiores, a faculdade sexual. Platão também fala sobre política, e ele contribuiu de uma forma mais humanista de refletir sobre o homem em uma sociedade justa. Então ele fala que a política era uma das mais nobres atividades, então era o posto que estava relacionado com a polis, ou seja, as cidades gregas e organização da vida dos cidadãos. E uma das obras dele foi a República, que ele começou a refletir sobre a construção do bem para todos os cidadãos e a função social de cada pessoa. Então, ele caracterizou as atividades essenciais da polis em 3 instâncias, e essas instâncias estariam relacionadas com a aptidão de cada pessoa. Então, você estaria mais apto para uma das 3 atividades, que seria a administração da polis, a defesa da cidade e a produção de materiais e alimentos. Então, cada pessoa se encaixaria numa dessas 3 funções. E um trecho da obra dele, A República, eu trouxe aqui para vocês, que é onde ele fala assim: ao fundarmos a cidade, não tínhamos em vista tornar uma única classe eminentemente feliz, mas, tanto quanto possível, toda a cidade. De fato, pensávamos que só numa cidade assim encontraríamos a justiça e na cidade pior construída, a injustiça. Agora julgamos modelar a cidade feliz, não pondo à parte um pequeno número dos seus habitantes para torná-los felizes, mas considerando-o como um todo. Platão também fez muito diálogos, que a maioria das obras dele foi desenvolvida através desses diálogos, que eram textos em que ele desenvolvia as suas ideias, filosofando sobre a natureza e sobre a existência humana, bem como a sociedade que ele está inserido. Então, dos diálogos dele tem vários, e algum deles mais famosos é a Apologia a Sócrates e o Banquete. E por hoje era só isso mesmo, gente. Bons estudos, qualquer coisa eu estou à disposição. Até mais e tchau, tchau.